de interação entre outdoors, dispositivos móveis, lojas, conceitos, tudo em tempo real. Além disso, é mãe de uma filha incrível, a Mariana, que tem mais seguidores que ela no Instagram. Ela é parada e fala assim, oh, você é a mãe da Mariana. Pinta, vocês vão ver que tem uma cara de super calma, mas, em compensação, gosta de rock pauleira e já fez Muay Thai, kickboxing e tudo mais. Então, recebam com uma salva de palmas, no palco da Campus Day, Karina Israel. Oi, pessoal. Obrigada, Olavo. Tudo bem? Bom dia, Boa Vista. Que honra estar aqui hoje. Muito legal. Então, gente, vamos falar de metaverso? Quem já entrou aqui no metaverso alguma vez? Ótimo. Então, eu vim aqui hoje, desculpa a minha voz, rouquíssima, não tenho essa voz charmosa assim, não. Tá? É uma gripe horrível. Mas estou aqui, tá bom, galera? Então, a gente vai falar sobre metaverso, a outra realidade. Tá? Vamos embora. Então, que nem o Olavo disse, eu sou mãe da Mariana, uma menina incrível, divertida, criativa e que pinta igual gente grande. E eu fico chocada, e a gente pinta junto desde que ela é bebê. Então, ela evoluiu rapidamente. Eu sou CEO da iDreams Global, que cria há 20 anos exposições imersivas, interativas. Eu fiquei 10 anos em Portugal, trabalhando com o pessoal que era do MIT, né, os donos originais da iDreams. E é uma empresa que não tem medo de sonhar. Né? A gente, na iDreams, a gente diz que a gente não tem que pensar se o sonho é muito louco, mas se ele é louco o suficiente para a gente ir para frente. Tá? Tem que ser muito louco mesmo, senão a gente não inova. E sou presidente da XRBR, uma grande honra para mim, que é a Associação Brasileira de Realidades Estendidas. Convido a todos, inclusive, se tiver alguém fazendo realidade virtual, realidade aumentada, que conheça a associação, tá? É o @xrbr.oficial, e é onde tem as maiores mentes brilhantes que estão fazendo realmente essa coisa de realidade virtual, aumentada e mista no Brasil, tá? E metaverso, inclusive. É um pessoal que vai mudar o mundo. Então, assim, a gente já ganhou naquele grupo o Prime M, o Prêmio da ONU Internacional, Festival de Veneza. É um grupo muito legal. Tá? Então, vale a pena conhecer quem quiser entrar nessa área. E aí, vamos lá. Vamos lá? Para onde eu tenho que apontar? Vamos lá. Vamos lá? Me ajuda, gente? Para onde tem que apontar? O primeiro funcionou, né? Agora? Tá bom. Então, vamos começar com Tim Sweeney, que disse, que era o CEO da Epic Games, que em 2016 ele falou que o metaverso ele ia ser tão pervasivo, né, estaria em todas as partes, tão poderoso, que mais do que qualquer coisa, assim, a coisa maior que a gente já viu. E se uma empresa única ela ganhasse controle disso, ela ficaria tão poderosa que mais do que qualquer governo, seria um deus na Terra. Isso em 2016. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Estava tudo bem? O senhor Mark Zuckerberg resolve mudar o nome da empresa dele, né, o nome do grupo, o Facebook, por Meta. E a coisa enlouqueceu, o mundo enlouqueceu. Então, quem inventou o termo metaverso foi um escritor chamado Neil, que escreveu um livro chamado Snow Crash. Tá? Então, ele inventou o termo avatar, ele inventou o termo metaverso nesse livro de ficção. E aí, dali em diante, que era essa noção de você estar nesse ambiente virtualizado, né? Que é bem o começo, só que não é... Gente, estou levando uma surra. Só que não é... Aqui, naquela época, 20 anos atrás, quando ele escreveu o livro, não era nada do que a gente está entendendo como metaverso hoje. Tá? E aí, quando o Zuckerberg mudou o nome da empresa, ele disse que existem espaços virtuais onde você pode criar e explorar com outras pessoas que não estão no mesmo espaço físico que você. Aí todo mundo falou, isso aí não é o Second Life? Isso aí não é o The Sims, que é o antigão? Não é. É mais. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje.
Quando o Zuckerberg... Olha a diferença desse gráfico. No dia 28/10, ele lançou o metaverso. E aí, as buscas explodiram. Só se falava em outra coisa, né? E aí, o que então era evento virtual virou trabalho no metaverso. Ah, isso ali era no Virbela. Jogar no Fortnite virou lutar no metaverso. Todo mundo se apropriou do termo. Tá? Só que, por outro lado, a gente tem... A mídia caiu em cima, dizendo o metaverso é nada mais do que uma cortina de fumaça. O Regi, eu vi ele lá no South by Southwest. Vocês conhecem o South by Southwest? É um evento incrível, vale a pena ir, que acontece em Austin todo ano. Ele, durante esse evento, ele disse que o Facebook não era uma empresa tão inovadora assim para fazer um metaverso. Ele acabou com ele. Tá? Acabou com o Facebook. E está todo mundo dizendo que isso aí não é nem verdade. Eu estava lá, eu vi essa palestra. Gente, eu estou levando uma surra bonita. Tá? Então, vamos lá no próximo. E aí, outro aqui, olha, essa aqui foi da Vulcan. Porque o Facebook, o metaverso, está destinado a ser o maior flop, maior furada de todos os tempos. Só que, por outro lado, a gente tem visões de que o crescimento até 2029 é de 1 trilhão. Maior movimento financeiro que a gente está vendo em tecnologia nas últimas 2 décadas, ou talvez ever. Né? Que a gente está falando que 60 bilhões de mensagens são trocadas diariamente hoje no Roblox já. É impressionante. 75% das marcas mais valiosas da Forbes já investiram em realidade virtual. 80% dos consumidores relatam a sensação positiva ao experimentarem táticas de marca de realidade virtual. Então, pode ser que aquele Facebook, aquele metaverso que o Mark Zuckerberg está falando, não seja só isso. Tá? Então, vai ser muito importante entender que o metaverso não é do Facebook, não é do Mark Zuckerberg. Tá? Ele é muito maior que isso. Agora, vamos respirar. Já vimos o lado bom, já vimos o lado ruim. Pausa. Pausa. Vou mostrar uma coisa para vocês que vai mudar a percepção de vocês para sempre. Vocês estão preparados? Vocês acreditam em mim? Estão prontos? O que é isso? Alguém consegue encontrar alguma lógica nessa imagem? É o quê? Uma caveira? Pode ser. Um continente? O que mais? Galera desse lado aqui. O que será? O que vocês estão vendo aqui? Nada? Nenhuma pista? Pode ser um NFT. Que imagem é essa? Nada? Pirou o cérebro? Não encontra? Vamos lá. É uma vaca. Isso é um teste antigo, gente. Tá? Isso é um teste da American Journal of Psychology. Agora vocês veem a vaca? Vocês conseguiram parar de ver a vaca? Ninguém mais consegue parar de ver a vaca, certo? O que significa isso? É a mesma coisa que acontece quando uma tecnologia muito relevante entra na nossa vida. Você consegue usar guia 4 rodas depois do Waze? Não. Você consegue ficar mandando carta todos os dias depois de ter WhatsApp? Não. Entendeu a diferença? Então, é isso que a gente está pronto a ver aqui. É uma coisa chamada repercepção. Eu trouxe essa brincadeira da vaca porque, depois que você se habitua a ver uma coisa, a gente não consegue parar de ver. Depois que você olhou e entendeu. Então, no meio dessa confusão do metaverso, é flop, não é o que interessa. O que interessa é como esse negócio que está movendo a Bolsa de Valores, que está movendo as buscas na internet, que está todo mundo ligado, pode mudar as nossas vidas e podem mudar e trazer oportunidades de negócios incríveis. Tá? Isso aqui, quem trouxe esse teste, agora foi no South by Southwest, foi a Amy Webb, uma futurista super legal, vale a pena acompanhar ela.
E ela falou que repercepção significa fazer perguntas, significa evitar suposição, significa estar disposto a dedicar tempo e esforço para entender algo em que você não acredita. Então, mesmo que você não acredite no metaverso, é a hora de olhar para isso, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos. Então, vamos lá. Uma das coisas legais dessa história é que todo mundo fala assim, metaverso é hype, é um exagero, é comunicação pura, é marketing, é jogada de marketing. Não acredite no hype. O metaverso é uma evolução, não uma revolução. Só que os líderes não podem ignorar, porque ela pode mudar coisa demais. Então, o que a gente está entendendo é que o metaverso não vai chegar de repente, você vai acordar um belo dia e falar, está aí o metaverso. Não, a gente vai começar a trabalhar aí por camada. Um vai explorar de um jeito, outro vai explorar de outro, até a hora que a gente entenda como funciona. Que nem foi o Facebook, lembra do Orkut? O Facebook foi migrando, as coisas vão migrando, vão testando modelos, o que funciona continua, o que não funciona cai. Tá? Agora, dá para esperar 1 ano e meio para descobrir o que é isso? Não dá, vai perder o bonde. Ainda mais quem é empreendedor. Tá? Vou voltar. Essa aqui é a Cat Hackel. Ela é Chief Metaverse Officer. Primeira vez que eu ouço o termo. Aí eu trouxe porque eu achei bem divertido. Tá? Ela esteve lá no South by Southwest também. Ela diz que não tem uma definição oficial para o metaverso, mas as empresas não podem esperar para que ele evolua para começar a experimentar e investir nele. Tá? Então, por isso que está tão confuso. Hoje em dia, por exemplo, a realidade aumentada. Realidade aumentada é quando você tem uma tela, né, uma câmera, e você vê objetos adicionados em tempo real a esse mundo. Tá? A realidade virtual é o outro, quando você insere um óculos ou alguma coisa do gênero e substitui o mundo. Tá? Está tudo muito definido. A gente já sabe o que é realidade aumentada, realidade virtual. A gente sabe exatamente o que é metaverso. Não tem nenhum cara que dê uma definição que a gente fala é essa. Eu, agora, em Austin, esse ano, eu vi umas 8 definições de metaverso. Tá? E a gente, na Associação Brasileira, na XRBR, a gente discutiu de quebrar pau. Mas todo mundo tem a mesma opinião. O metaverso não chegou. Tá? Mas eu vou começar por uma coisa que eu gosto muito. O que não é? Não é de jeito nenhum. Tá bom? Então, muitas vezes o metaverso ele é confundido com XR, VR ou AR, com o mundo das realidades estendidas. Na verdade, essas realidades estendidas elas são uma maneira de você usar o metaverso. Ela não é igual. Ela é só um jeito de usar. Tá? Com o mundo virtual. Gente, mundo virtual, por exemplo, você fazer uma imersão... Lembra aqueles sites antigos, Brahmaland, sabe aqueles espaços que você entrava no website e navegava? Isso é mundo virtual. Então, a gente não pode confundir o metaverso com o mundo virtual. É como se a gente dissesse que a internet é igual a Facebook. Não é. Tá? É uma generalização errada. Videogame. Tá bom. Então, metaverso é para a gente jogar. É game. Também não é. Porque você pode ter jogos dentro do metaverso. E vai ter muito jogo. Mas não é só isso. O Web3. Eu já vou explicar o que é o Web3. Também está sendo super confundido com a nova geração de web. Que a Web3 é a web descentralizada, a web do NFT, do blockchain. Tá? Mas não é isso. O metaverso quer rodar em cima da Web3. Tá bom? Então, vamos lá. Aí eu vou explicar só, já que eu falei de Web3, eu trouxe aqui um slide para explicar, tá? Para dar uma ajuda aí com vocês. É super legal esse conceito, porque a Web 1.0 é aquela do comecinho. Tem alguém aqui que estava na Web do comecinho? Eu também. Vou contar. Dizem as más línguas que eu fui a primeira mulher a programar HTML no Brasil. As más línguas, não confirmo, porque isso denuncia idade. Tá? Então,
A Web 1.0 ela era centralizada. O que significa isso? A gente tinha computadores e servidores, né, em que você tinha dados, né, informações que você podia pesquisar, fazer compras, mas você não era um criador de conteúdo. Tá? Então, tinha os sites de bancos, os sites, né, naquela época tinha Netscape, aí começou o Yahoo, Microsoft, Google. Tá? E você ia lá e você fazia algo, mas você era o sujeito do lado de cá. Quando entrou a Web 2.0, ela é chamada de descentralizada. É quando as pessoas passaram a criar conteúdos, quando entraram as redes sociais, as pessoas viraram blogueiras, influenciadores. Tá? Então, mudou a lógica. E aí, o usuário, né, naquele filme do Netflix, vocês viram? Que diz que o único... Só tem duas áreas que chamam os consumidores de usuário: as drogas e a internet. Né? Então, vê que vicia, né? Deve ter alguma coisa. Então, o que é isso? Nesse caso, o nosso uso gratuito de conteúdo significa que a gente é o produto. Né? A gente, ao estar vendo algum conteúdo e sem pagar, alguém está pagando por isso. Provavelmente é uma publicidade que está pagando pela tua audiência. E agora, o que é o 3.0, que é o distribuído? Isso é maravilhoso. Ele essa é a web do blockchain. É a web do... Vai ter palestra de blockchain aqui hoje? Vai ter, não? Se não queimar a partida. Não? Então, eu vou falar um pouquinho. Então, assim, como é que é isso? É uma economia de ativos. Você vai ver um conteúdo e vai ganhar por isso, sem o intermediário, necessariamente. A tua audiência, a tua ação, você vai cocriar com esse espaço. E você vai poder ganhar por isso, não só o Google, que ganha pela publicidade porque você fez busca lá. Muda tudo. Percebe? Eu vou mostrar como é que funciona em gráfico, que é mais legal. Deixa eu ver, gente. Foi? Me ajuda aí, gente. Mais para cima? Não, agora foi. Tá aqui. Essa é a evolução da web. Tá? O centralizado, ele sai de um ponto e todo mundo vê a partir desse ponto. Tá? É tipo jornal. O jornal manda para todo mundo. Aqui é a época dos blogs, dos influenciadores sociais, em que tem vários pontos produzindo conteúdo. Olha como é diferente a distribuída. Quando você muda você muda tudo. Você não tem pontos de passagem. Você vai ver... Por exemplo, hoje em dia, você consegue, no mundo da blockchain, conseguir empréstimo. Tem alguém de banco aqui? Não. Tem? Você consegue empréstimo a menos 2%, menos 3%. Ao pegar o empréstimo, você está ganhando dinheiro. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque qualquer pessoa pode emprestar para outra. E está registrado no mundo da blockchain. É louco, né? Quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Mas é muito interessante o que está acontecendo ali. Por isso, vale ficar ligado. Tá? Gente, vamos. Então, o que é? Agora chegamos no que é. Já vimos que não é, agora vamos ver o que é, tá? Eu adoro esse cara, o Matthew Ball. Esse cara escreveu um livro chamado Metaverse Primer. Ele foi um dos primeiros a escrever livro do Metaverse. Porque o Neil Stephenson, ele escreveu um livro de ficção científica e cunhou o nome, deu um nome. Esse aqui foi desbravar o que deveria ser. Tá? Então, ele fala... é difícil, tá, gente, no começo, mas depois eu vou desbravar cada um desses nomes. Uma rede massiva e interoperável de mundos virtuais renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente.
por um número efetivamente limitado de usuários, com um senso de presença individual, onde dados relacionados à identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e pagamentos existem de forma contínua. Hoje, ou ontem, vamos dizer assim, quando você tinha um Second Life, por exemplo, o teu objeto que você ganhava, a tua roupinha, a bolsa, pertenciam ao Second Life, a alguma empresa que colocou lá. Quando a gente está falando aqui, o teu objeto, a tua identidade é sua. Não é do Facebook, não é do Roblox, não é de nada disso. Você poderia pegar a tua identidade e pular de um espaço virtual para outro. Isso é interoperabilidade, isso é um sonho. Está pronto? Não está. Mas essa é uma das metas do metaverso. Foi mais uma. Vamos de novo. Beleza. Então, agora eu vou pegar 8 itens que eu escolhi, tá bom? E vamos falar sobre cada um deles. O primeiro é que é real. E aí, gente, vamos definir uma coisa aqui, o seguinte. O real é a vida da gente, não é o físico. Se você está usando um aplicativo para chegar num local, você está usando um braço digital. Você deixou de ser real por isso? Não. Então, a nossa vida real ela vai ser cada vez mais phygital, que é uma união do mundo físico, concreto, com o mundo virtual, digital, tecnológico. Tá? Então, aqui é uma definição muito legal. Aí, outro dia me perguntaram numa palestra qual a diferença de quando você está assistindo cinema. Você foi numa sala de cinema e você está assistindo. Quando você está assistindo cinema, você está aqui e a tela está lá. São são momentos separados. Você está vivendo aquilo, mas você não está dentro do filme. Quando a gente fala em metaverso, não existe 2 realidades, existe uma. Você está vivendo no virtual e no real. Isso já é uma diferença. Tá? Então, a gente cada vez mais vai mesclar o concreto e o virtual. Então, se você tiver que fazer uma separação, um antagonismo, você faz com o concreto, com o físico, e não com o real. Real é tudo. Tá? Então, o metaverso é parte da realidade, não uma alternativa a ela. Persistente. O que significa ser persistente? É muito legal isso, porque ele não pausa, não reinicia, não recomeça, não termina. Ele está sempre lá, rodando. Então, se você ficar 2 dias, o mundo continua rodando, igual a vida. Tem uma definição do Joseph Pine, que eu adoro, que é um cara que escreveu um livro chamado Multiverso. Eu tive o prazer de conhecer ele. Ele me mandou um livro dele uma vez. Poxa, fiquei super emocionada. Ele falou assim, para você que está fazendo multiverso. E eu cheguei a conhecer ele em Austin uma vez. E ele diz que a gente... que nós vamos ter muitos multiversos e que ele chama o que seria o metaverso de a realidade espelhada, onde você tem corpo físico, você está vivendo aqui, está vivendo lá, mas você tem um corpo digital, você está no espaço digital também, mas o tempo é físico, o tempo ele é linear. Se você parar de usar, quando você voltar, a tua casa pode estar destruída porque foi atacada. Tá? Então, não vai parar porque você deixou de jogar. Então, ele continua indefinitivamente. Né? E aí tem uma frase do Einstein que eu acho o máximo, que é a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Acho incrível. Tá? Acho que dá para entender o que é persistência. Síncrono. O que é síncrono? Ele acontece ao vivo. Né? Até quando você monta um evento pré-gravado, ele está acontecendo numa sensação de tempo real. Tá? Que é essa história de espelho do mundo do Joseph Pine. Presença. Existe uma sensação real de presença. Tá? Todos podem fazer parte do metaverso e participar de um evento, um lugar. Você vai ter a sensação que você está ali, que você está explorando um território. Tá? E você está posicionado nesse espaço, você interage com esse espaço. Então, presença é fundamental. Pode ter metaverso sem avatar? Pode. E a presença?
a gente vai descobrir de outra forma. Mas, na definição, a sensação de presença existe. Tá? Então, hoje, caminha para o avatar. Ai, voltou 2. A pessoa é clicadora compulsiva, vocês viram, né? Aquela que fica tocando o mouse, assim, louca. Tá, então, vamos lá. Interativo. Eu não gosto muito de usuário, então eu chamei de agente, né? Os agentes podem ser empresas, podem ser pessoas, né? Até pode ser uma inteligência artificial, por que não? Um robô, né? Então, os agentes podem ser capazes de se comunicar com outros agentes, ele é interativo, então você tem comunicação, você pode se deslocar no espaço, você tem movimento, você pode registrar, tirar uma foto dentro do metaverso do ângulo que você está vendo o outro avatar, ou está vendo uma casa. Pode? Pode. Você pode criar memória, você pode perceber onde os outros estão, você tem percepção, então você recebe um alerta que um amigo teu entrou no metaverso. Percepção. Pode trocar, comprar, criar elementos, tem negociação. Então, ele é super interativo. Tá? Ele é uma economia, é dinheiro. Era isso que a gente estava falando. Na hora que a Web3 entra uma componente financeira que a gente não estava esperando. Tá? Que não estava esperando, não. A gente já está sabendo que ela vem, mas que é muito diferente de tudo que veio para trás. Que você pode criar, possuir, investir, vender e ser recompensado pelo seu trabalho virtual. Tá? E ser reconhecido por isso. Eu vou mostrar vários cases. Tá? E é interoperável. O que significa aquele negócio que você passa de um lugar para outro? Então, as coisas que você tem são tuas. Você vai poder levar suas coisas para onde você for. E agora a última. Massivo. Massivo é que, a princípio, você não tem limite de agentes. Só que, na verdade, a tecnologia não chegou lá. Hoje, quando você entra no metaverso com muita gente, ele vai criando salas, porque senão fica uma multidão tão grande que você não consegue se localizar. Ou o metaverso tem que ir crescendo à medida que vão crescendo o número de agentes. Então, ao mesmo tempo que ele é massivo, que ele vai comportar um número limitado de pessoas, hoje, por camada, por sala, meio por sala, noção, né? Você vai ter direito, e aí entra um monte de coisas novas, direito de identidade, privacidade, propriedade, expressão, informação. Como é que fica a propriedade intelectual nisso? Como é que fica um monte de novas regras que vão acontecer? Tá? E aí, a diferença é que não é o metaverso que controla a minha identidade, sou eu. Não é o Meta, não é o nome da empresa, não é o Roblox, não é o Fortnite, não é o Sandbox, sou eu. Eu vou ser dono da minha identidade, independente do local onde eu esteja. Tá? Então, vamos lá. E aí, qual é a utopia do metaverso? A utopia é que o metaverso deveria ser das pessoas, para as pessoas, feitas por pessoas, e não por empresas. A diferença é essa. Então, existe uma tendência nesse grupo de pessoas que está trabalhando no blockchain, as DAOs, né, que são as empresas descentralizadas, as organizações descentralizadas, que não quer um operador gigante controlando isso. Não quer aquele Deus. Lembra do Deus que eu falei no começo? Não quer. Está bolando um modelo descentralizado por causa disso. E aí eu vi essa palestra também do co-founder da Sandbox, o Sebastian Bourget, que foi incrível, provavelmente a melhor palestra sobre metaverso, e provavelmente uma das pessoas que mais está fazendo metaverso de verdade, hoje em dia mais próximo do metaverso. E eu trouxe vários cases dele, que são incríveis, maravilhosos. Tá? E aí, o que ele diz? Estamos defendendo fortemente que o núcleo do metaverso aberto seja a descentralização, interoperabilidade e conteúdo gerado pelo criador. Está lá nos 8 itens que eu falei. Tá bom? O da economia é o gerado pelo... E aí, aqui, vou trazer mais uma... Isso aqui é um slide que eu pedi autorização do Bruno Pedrosa, que também está na XRBR, que é de uma empresa chamada Brothers, que faz realidade virtual brutalmente, lindamente. E ele mostrou isso numa palestra essa semana, e eu pedi para ele a autorização de mostrar aqui. E aí ele separou uma coisa chamada o Walled Garden. O Walled Garden é o jardim murado. O jardim murado é o que é detido por uma corporação. E o Open Metaverse é o que é aberto. Então, o que é o Walled Garden, né? O que é esse jardim murado? Vamos comparar. Seria do lado de cá, que é o
que tem uma corporação em cima, controlado por uma empresa ou instituição. O que seria o metaverso aberto? Controlado pela comunidade, por essas empresas que eu falei, organização autônoma descentralizada. Aí, na parte de moedas, moedas e itens pertencem à plataforma, não à propriedade real dos usuários. Quando a gente vai para o metaverso aberto, a gente está falando de tokens, NFTs, emitidos em blockchain, na rede blockchain, e abertos ao mercado. Então, a propriedade das coisas é do usuário, não da empresa. Interoperabilidade depende... Aqui, nesse caso, que tem uma corporação, a interoperabilidade vai precisar de acordos de propriedade intelectual, de acordos entre empresas. Lá, não. Tem maior potencial, porque ele é facilitado. A própria rede já pensa dessa forma. O modelo blockchain, como ele é descentralizado, ele já pensa dessa forma. Aí, na parte de código, o código ele é gerado e ele adota prática. Ele pode adotar práticas de open standard, mas ele normalmente é fechado, porque ele é da empresa. Ali, caminha para ser open source e open standard. Aqui, infraestrutura de dados e todas as transações são centralizadas, são da empresa, ali descentralizado. Aqui, o criador, tudo que ele cria está dentro da regra da plataforma. Aqui, o criador tem propriedade de fato, independente da plataforma. Deu para entender? Eu vou mostrar um exemplo agora. Então, a gente pode pensar essa ideia do Walled Garden, do jardim murado, também em várias opções. Você pode pensar que você tem metaverso com 2D? Tem. Vou mostrar para vocês. Tem. E pode toda a parte de realidade virtual. E ali a gente tem o metaverso aberto e com realidade virtual. Então, tudo isso aqui é possível como metaverso hoje. Lembra que eu falei em camadas? A gente não tem uma regra feita, a gente vai explorar essas camadas. Daqui a pouco vai ficar mais fácil. E aqui eu trouxe vários exemplos, que eu achei o máximo. Então, quais estão mais próximos de ser de empresas, que não são descentralizados ainda, não são abertos? Fortnite, Minecraft, Roblox. Está vendo? Aqui já tem possibilidade de ver em realidade virtual. A Horizon é muito famoso. Tá? Aí, quando a gente vai para um modelo de metaverso, começam a entrar as empresas que já estão baseadas na lógica de blockchain. Sandbox é, gente, o máximo. Vale a pena. E quanto mais para cá, mais realidade virtual e mais realidade virtual e mais open também tá. Eu trouxe isso aqui rapidinho. Beleza, vou entrar nos cases. Isso aqui foi o evento do The Burning Man durante a pandemia. Olha que coisa mais linda. Tem uma coisa muito legal. Quando a gente está criando um evento desses, num espaço de metaverso, a gente não precisa ter física. Você não tem gravidade. Então, por que a gente bota prédio no chão? Não precisa, porque só a gente está acostumado. Uma coisa que o CEO da Sandbox dizia é, gente, solta a marra. Parece a internet do começo, que o pessoal queria pegar a revista e colocar na internet. Solta a marra, faz as coisas flutuarem, faz aquilo que o nosso mundo ainda não pode, porque a gente tem regras físicas no nosso mundo. No mundo virtual você não tem, você pode fazer um palco flutuante. E aí eu vou falar um pouquinho do metaverso, porque como a gente está num evento ligado a startups, eu trouxe muito esse componente de como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso e quem está ganhando dinheiro com isso. Tá? Então, o metaverso é dinheiro. E toda essa lógica de criptomoedas é o rei disso. Tá muito ligado com isso. Vamos lá. Primeiro case. Há pouco tempo, um iate virtual feito em NFT, num game, foi vendido por 3,6 milhões de reais. Acreditam nisso? A galera querendo dançar dentro do iate. E vende em minutos. Por quê? Alguém quer dar uma pista do porquê isso está acontecendo? Porque, da mesma forma como a gente se arruma para estar aqui e encontrar pessoas, nesses mundos virtuais, nesses mundos de presença, você vai e tem que se arrumar para ser você. Então, quando você escolhe usar roupa tal, é porque você quer encontrar com seus amigos no mundo digital, de uma maneira que você seja legal,
que pareça você, ou pareça quem você é. Né? Outro dia, eu vi uma coisa que é ótima. Se você está enrolado com o número de senhas que você tem, imagina com o número de avatares que você vai ter no futuro. Como é que a gente vai gerir isso? Tá? Mas esse conceito é muito importante, de como eu me personifico, como é a minha moda nesse mundo. Né? E agora, esse case do Sandbox é incrível, que é do Snoop Dogg, o rapper. Ele fez uma mansão dentro da Sandbox e gravou um clipe, o clipe da música House I Built, está vendo? Muito legal, vale a pena ver. Ele gravou esse clipe todo de metaverso. Só que ele montou essa casa, essa mansão, num terreno virtual. O que aconteceu? A galera começou uma especulação imobiliária para comprar a casa do lado dele. Quanto é que foi a casa? Um dos caras pagou 2,5 milhões para ser vizinho virtual do Snoop Dogg. Só que, gente, não é só uma galeria, para quem está afim de NFT, isso aqui não é só uma galeria de imagens, isso é experiência. Na hora que o cara comprou a casa do lado, ele comprou o direito de ser o primeiro. Os vizinhos do Snoop Dogg são convidados a ouvir, em primeira mão, todas as músicas. Tem prioridade, ele deu experiência. Então, NFT está ligado à experiência, não à galeria de fotos. Qual é esse aqui? Esse é mais barato. Foram criados 10 mil Snoop Dogs vendáveis no Sandbox, em que você consegue criar o seu estilo e tudo mais. E teve um da Gucci, vendido por milhões. Um da Gucci. Então, tem a coisa de você ser único. Essa aqui também é bem legal. Uma bolsa virtual da Gucci é vendida por preço mais caro do que na vida real. Quase R$22 mil. Por que a pessoa faz isso? Porque ela quer ser a pessoa que tem a bolsa da Gucci nesse mundo. Da mesma forma como você compra o tênis da Nike. Da mesma forma como você compra a bolsa Louis Vuitton, ou o que seja, ou o carro da Audi, ou o carro X, ou Y. Porque aquilo demonstra quem você é. E agora, está rolando um movimento. A Lego se juntou com uma das empresas que faz espaços virtuais. A Nike comprou um estúdio virtual e dobra a aposta no metaverso. Um estúdio de tênis, né, que faz tênis virtuais. A Adidas faturou 131 milhões com os primeiros lançamentos de NFTs, que são os Bored Monkeys. É um absurdo, né? Isso está acontecendo, gente, enquanto a gente está dormindo. Então, a NFT é algo relevante nesse momento, tá? E não é galeria de foto. Bem, e aí a gente tem essa ideia, então, que é compre... Jogue, aprenda, brinque, crie e ganhe. Vocês perceberam a diferença? Você não está só sendo passivo, você pode criar esses objetos, você pode colocar seus objetos. Tem uma enorme diferença no metaverso face ao que era o Second Life e as outras mídias. Tá? Aí eu adoro o Silvio Meira, é um cara, é um futurista, pensador, né? E ele disse, tem um artigo dele sobre o metaverso na internet, se vocês quiserem procurar, e eu tirei essa frase do artigo que eu achei muito legal, que o metaverso é uma rede de performances criativas, cada imagem criada é um ato criativo e pertence ao criador. Muda, não é diferente do restante que vocês estavam vendo até agora? E agora, gente, onde tem dinheiro? Se a gente está falando que o metaverso, né, que vai ser esse metaverso que a gente está atrás, né, que teve uma corrida para esse metaverso agora, está a milhões de reais de distância, em alguns anos, tem muito dinheiro para ganhar. Aonde está o dinheiro? Em equipamentos, venda, suporte, network, rede, já que vai ser persistente, real-time, conectado.
e tem grande quantidade de dados, tem um monte de dinheiro para se fazer por aí. Computação, tem criação, design, renderização, personagens 3D, ambientes, motion. Desenvolvimento, tem desenvolvimento de software, operação de mundos virtuais. Padrões, dá para ganhar dinheiro, advogado pode ganhar dinheiro, ajudando a criar padrões e lógicas. Vai ter leis, vai ter um monte de coisa, formatos, ferramentas. E tem comportamento. Como é que a pessoa vai ser a atenção da pessoa nesse mundo? Como é que vai ser as pesquisas? Vão ser as pesquisas, o tempo? Como é que vai ser a tomada de decisão? Dá para fazer consultoria? Então, quem se debruçar nesse mundo tem um monte de dinheiro para ganhar aí. E aí eu vou para o penúltimo, que voltei com o Sebastião, que eu amei a palestra dele, e ele diz que acreditamos que a Web 3.0 e o metaverso estão permitindo que cada um de nós se torne um explorador da imaginação humana. Olha que legal. Era aquilo que eu estava falando, não tem física. Que mundo é esse que a gente pode criar? Inventando novos universos paralelos, onde podemos escolher as experiências que queremos viver. Então, é isso que é esse tal desse mundo. Tem muita blá, 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 que é aquele negócio assim, agora a gente não vai ser físico, agora a gente só vai viver no mundo virtual. Tá bom, enquanto tiver sangue correndo nessas veias, coraçãozinho batendo, a gente vai ser só virtual, gente? Não, a gente é digital, a gente pega tudo de tecnológico, conveniente, fácil, que a tecnologia traz para a gente, e tem toda a parte humana de presença, de emoção, de sensorial, de gente. Não é tão legal a gente estar aqui presente, depois de 2 anos quase de pandemia? Não é diferente? Você trocar, tomar um café, tem dimensões que não são percebidas pela tela. Então, a gente vai usar... E depois, assim, o que as empresas têm que entender? Que quem vai definir o meio é o consumidor. Eu vou decidir comprar uma coisa por um local ou pelo outro. Eu vou querer viver uma experiência num local ou no outro, nos dois. Como vai ser que a pessoa vai se comportar diante disso? Quem decide é o consumidor, não é a empresa. Tá? Então, vamos lá. E aí, aqui são meus dados, agradeço a todos e vou abrir para perguntas. Obrigada, tá? Perguntas? Estou no tempo, gente? Vamos, por favor. Que bom. Oi, tudo bem? Meu nome é Jomara. A gente fala sobre o metaverso, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de estar aqui ou de saber o que será o metaverso. E eu fico muito preocupada com questões assim do metaverso ele ficar na mão de algumas empresas, vamos dizer assim. Hoje eu vejo que o Instagram, né, ele está na mão da maioria das pessoas e a gente não sabe para onde vai o metaverso. Você acha que no futuro vai ter alguma regulamentação? Os países vão fazer leis para regulamentar como o usuário deve se portar, como as empresas devem se portar? Porque a gente vê, eu fico preocupada, né? Gosto muito de tecnologia, mas a gente não fica com aquela incerteza, né? E fico com muita incerteza, porque eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma de 2 anos e a outra de 5. A gente não sabe o que vai acontecer. E o que você vê, você que está mais por aí, você vê que já existe um movimento sobre essa regulamentação que pode haver no futuro? Tem que ter. Tá? Então, a gente está esperando isso. A questão de estar na mão das grandes empresas, que é virar o Deus na Terra, né, que nem eu comecei falando, é a grande briga, porque quem montou a rede de blockchain, quem está montando o Web 3.0 não quer isso, cansou disso. Por que a gente vai dar nossa atenção de graça? Por que o cara que ganha dinheiro? Se é a nossa atenção que vale. Se é o que você faz que vale dinheiro. Então, na hora que você pensa em descentralização, você está pensando como é que eu ganho diretamente por dar atenção a algo. Se eu estou assistindo um vídeo no YouTube de uma marca, eu devia ganhar dinheiro por isso. Agora, essa é a busca de quem está criando esse modelo no mundo todo. Não quer uma coisa centralizada. Tanto que algumas megacorporações procuram programadores e não encontram, porque eles se negam a trabalhar para os programadores. E, né, o pessoal que está botando dinheiro aí está vendo. Existe uma resistência de que isso seja centralizado. Mas, gente, essa gente tem muito poder.
né? E o Mark Zuckerberg queimou a largada. Mas a gente tem que saber... E assim, qual é o nosso objetivo? É cobrar. A gente tem que ter lei, né? Outro dia teve uma questão de assédio no mundo virtual, que um avatar passou a mão na bunda de uma outra avatar. E foi uma confusão mundial. Vocês viram isso? Por quê? E aí, qual é a regra de respeito? Ele fica suspenso, o avatar dele, temporariamente? Como é que vai ser a regra que vai ser colocada? Como é que a gente vai se comportar nesse novo mundo digital? Então, isso tudo vai ter que ser pensado. Como é que eu mantenho a minha integridade e não me copiam? Como é que eu mantenho a minha propriedade intelectual do que a gente cria? É um ambiente totalmente diferente, então as regras vão ter que ser criadas. E eu vou mais além, porque hoje quem é programador desses mundos é branco, é homem, é hétero, e está criando mundos para mulheres, para negros, para índios, para pessoas de todos os tipos. Então, gente, se você não quer ser programado, você tem que aprender a programar. Também a dica para as mulheres é um convite a entrar para a programação. A gente não pode ter medo de tecnologia. Tecnologia não é para homem, tecnologia é para todo mundo. E a gente vai usar. Se a gente, é que nem dirigir carro e atravessar a rua. Se você atravessa a rua sem nunca ter dirigido um carro ou uma bicicleta, você corre mais risco de ser atropelado, porque você não sabe o que o outro pode fazer. Então, meu chamado para as mulheres, para os homens, para todo mundo é: não deixem que esse mundo seja mais uma ferramenta de preconceito. Tá? O que mais, gente? Mais perguntas? E só para complementar aqui, acho que é um preconceito muito estrutural até que a gente vê, até de forma sem querer. Então, eu falei que eu trabalho na Único, que é uma startup que faz reconhecimento facial. E a gente chegou a um ponto de perceber que, por ter muitos programadores, homens, héteros, perfil mais ocidental, o algoritmo tinha dificuldade de reconhecer pessoas mais negras ou mais orientalizadas. Então, é importante que a gente tenha todos os perfis representados na tecnologia. Para que seja mais justo. Exatamente. Tem um caso típico de inteligência artificial, de um sistema, acho que americano, em que o rapaz asiático tenta fazer uma foto na internet e ele fica, abre o olho. Ele não reconhece que o rapaz não é oriental e que o olho dele é diferente de um olho ocidental. Né? Então, assim, gente, a gente vai ter que entrar se a gente quer ser representado. É que nem na política. Enquanto mulher não entrou na política, ela não foi, né? Não foi reconhecida. Então, gente, tem esse... Joguei, né? Joguei a bomba aqui. Tá? O que mais, pessoal? Temos um rapaz ali querendo falar. Que legal. Bom dia. Você falou sobre tudo, mas eu gostaria de entender onde que entra a educação dentro do metaverso. Tem muito. Gente, educação vai revolucionar. Se a gente pensar o seguinte, que você já viu um gráfico que diz assim, se você só lê, se você só vê alguma coisa, você aprende X%, lá 20%. Se você vê e ouvir, 40%. Mas se você vivenciar, sobe mais que 80%. Então, o metaverso vai ser um ponto de aprendizado. Vai ser um local em que você vai poder não só aprender, como vivenciar e aumentar o registro que você tem daquilo que você está aprendendo. Tá? Então, tem uma corrida, você não está entendendo? Uma corrida para ver quem vai criar os protocolos de educação hoje em dia. Tá? Obrigada, ótima pergunta. Tipo assim, o que a senhora falou lá do menino que passou a mão na bunda da bicha virtual lá? Quando tipo assim, acontece esses assédios assim, virtuais, a pessoa pode ser presa? Ela presa fisicamente, será que pode? Imagina que daqui a pouco a gente coloca uma lei que diz que se você abusar de alguém no mundo virtual, você pode ser preso. Depende das leis que a gente criar. Hoje em dia, como a gente está no mundo virtual, provavelmente a pessoa vai ser suspensa, e foi o que aconteceu. Assim como você fala uma abobrinha lá no Facebook, alguém te denuncia e você é suspenso. Agora, a gente tem que criar as regras desse mundo. Agora, por outro lado, tem também um trabalho sendo feito em realidade virtual que é sobre empatia, que é para mostrar, por exemplo, como uma moça se sente quando ela sofre um assédio. E é feito em faculdades americanas com homens, para eles aprenderem a não fazer isso com as mulheres.
Percebe? Você pode fazer isso com preconceito, com questão de gênero, pode fazer com tudo. Quantos anos você tem? 11. Você joga Roblox ou alguma coisa assim? Eu jogo Roblox, sim. Que nem minha filha, então. Eu aprendo muito com vocês não têm ideia. O que mais, gente? Obrigada, tá? Né? Como ficaria essa questão de privacidade e de segurança dos seus dados? Então, lá agora no South by Southwest, uma das coisas que eles falaram muito é que as grandes... Lembra que a gente não está querendo ficar na mão de grande corporação, tá? Mas hoje ainda está lá no jardim, né, de paredes altas. A gente tem que cobrar isso. Então, uma das coisas que foi muito dita no South by Southwest é que as grandes corporações de rede social, da Web 2.0, têm que se posicionar e parar de, por exemplo, transmitir fake news, aceitar que certas coisas sejam feitas e falar, isso não é comigo, é sim. Ali é a tua casa. Então, você é sim. Na hora que a gente for para o blockchain, a gente tem que lembrar que ele é descentralizado e que é muito legal. Estou terminando, tá? Na hora que você registra num ponto, todo o ecossistema de pontos registram a mesma coisa. Então, é um modelo que é de muita segurança. É um modelo que pode acabar com os cartórios, por exemplo. Porque se o cartório legitima alguma coisa que você fez e existe uma rede que legitima pela tecnologia, você não precisa ter um legitimador. Percebe? Você não precisa ter alguém que assine por você. Então, a blockchain ela vem com uma categoria de que não está em nenhum servidor, está registrado em toda a rede. Então, ela dá um pulo em questão de segurança. Agora, a privacidade, a gente vai ter que lutar por isso. Então, a gente vai ter que estar ligado em como essas leis, esses direitos vão ser feitos daqui para frente. Porque isso vai acontecer. É a vaca que eu mostrei no começo. Então, a gente não pode ficar lá e falar assim, eu não vou me meter com isso. Vai meter sim, porque são os nossos filhos que vão sofrer as consequências do que a gente não se meter. Tá? É isso, gente. Olha, muito obrigada. Vocês foram ótimos. E eu estou aqui.